Pai, quero me colocar diante do teu altar para que seja feita a tua vontade, como sempre, Pai. Eu te peço, Senhor, me use como instrumento nas tuas mãos. Eu sou homem, no que depende de mim eu sou incapaz. Sem só palavras eu estaria dizendo coisas soltas aqui, Pai, mas eu sei quando é o teu Espírito Santo. Pessoas são tocadas, tanto aqui quanto quem está assistindo na internet. E eu te peço, Senhor, use de forma sobrenatural, para que vidas sejam impactadas, para que o Senhor possa agir com liberdade em qualquer lugar, em nome de Jesus, e que cada mão levantada seja um solo fértil para receber da tua palavra. E quem concorda disso? Glória a Deus. Amados, estou numa sequência de ministrações. Falei no final de ano sobre o jubileu, falei depois de alegria. Quem estava no último culto? Foi domingo, né, que eu falei de alegria. E quinta-feira eu ministrei uma palavra falando para o povo marchar. Olha para quem está sentado e fala, marche. Sei, né? Falei um pouco disso, porque esse eu creio que é um ano, como todos os anos. Se no ano passado já não ficamos parados, esse então nós continuaremos avançando. Nós precisamos continuar andando, porque se nós continuarmos avançando, querido, não somos nós que avançamos, mas o reino de Deus, amém? E Satanás não tem autoridade para nos parar. Sério, pastor? Ele não pode fazer isso. Mateus 16:18 diz assim: pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a Bíblia fala na sequência, se você for ver, diz que Jesus nos deu as chaves. Quem é a igreja aqui? Então a igreja tem que continuar avançando, tem que continuar andando. Nós somos a igreja e precisamos, queridos, precisamos. É um processo natural, é um processo que existe, crescer. Quem concorda comigo? Pastor, você está falando que você nem cresceu tanto assim, mas eu já fui menor. Agora que eu desci, quem sabe você se assustou, que você não consegue me ver de lá de trás, estou vendo uns já levantando. Pode ficar aí nesse lugar, fica tranquilo. Queridos, todos nós devemos avançar, crescer em todas as áreas. Eu acabei de apresentar o Miguel ali. Quem concorda comigo que se daqui a um ano a gente trouxesse o Miguel aqui de novo, eu tivesse do mesmo tamanho, tivesse sem falar, tivesse igualzinho, ia ser um pouco estranho? Sim ou não? A mesma coisa para nós. Nós devemos crescer. O nosso corpo, naturalmente, ele vai crescendo, amadurecendo, até que o Senhor nos recolha, até que acabe o tempo nessa terra. Porém, as outras áreas da nossa vida, a gente escolhe crescer espiritualmente, a gente escolhe crescer em conhecimento, a gente escolhe crescer em todas as outras áreas. Olha para quem está do seu lado e fala, tem que crescer. A Bíblia fala que é de fé em fé, de glória em conhecendo e prosseguindo a conhecer. E eu gostaria de dizer para você, querido, caminhar é o básico, de preferência correr, se possível até voar. Quem crê? O profeta Isaías escreveu no capítulo 40, Isaías 40:31, um versículo bem conhecido, é aquele: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Então, correndo, voando, andando, e a palavra do Senhor diz que nós nos renovamos as nossas forças nele. Lembre que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o texto fala em voar, correr e andar. E olha para quem está do seu lado e fala assim, o melhor de tudo, não se cansar. Ontem eu tirei o dia, amados, para fazer serviço de casa. Não sei se você já enfrentou um sábado assim, né? Não foi por livre e espontânea pressão, foi por livre e espontânea vontade, né, amada? Médio, ok. Concordo, estou agindo assim conforme as prioridades vão aparecendo, mas ontem eu estava já programado em não estar nas atividades da igreja no sábado. Falei, vai ser um dia que eu vou tirar o dia de marido, instalar a lâmpada, limpar, colocar antena, fazer serviço pesado, carregar coisas. Liguei para o meu irmão, porque tinha um móvel que eu não conseguia carregar. Sabe, irmão serve para isso também, amém, amados? Liguei para o meu irmão e falei, Carlos, você podia me ajudar aqui a carregar um móvel? Coitado, desceu lá. Foi os dois se apertando na escada, carregando um móvel, descemos, conseguimos dar um tapinha na casa, trabalhando, amado, trabalhando. No final do dia, a pastora, ela me cobra assim de eu trabalhar, mas ela tem um pouco de dó de mim no momento. Eu estava sem parafusadeira. É tão bom parafusadeira, quem tem? Glória a Deus, só para eu saber. Levanta a mão de novo, que daí eu vou pedir emprestado na próxima. Tá bom, vamos só saber. Amados, e eu colocando uns parafusos lá sem parafusadeira na madeira, sabe, com o bração já estourando assim, numa posição não muito fácil assim para mim, que eu não sou tão alto, né, amados? Eu rodava o bração, chegava a estourar as veias, e a pastora via eu suando e fazendo, tava quente. Aí a pastora falou para mim, não, amor,
Fique tranquilo, chega, agora já tá bom. Já era tipo umas 9 da noite quase. Agora já deu, pode... Hã? Um dia por mim, ela falou pra mim, quando eu tava tomando banho assim, cansado. Eu, meu Deus, hoje não foi moleza, né? Ela falou, um dia por mês assim, se eu estaria bênção pra minha vida. Eu falei, Jesus, me ajude. Eu fazendo ali, amados, dava pra ver que eu tava cansado. É óbvio que dava pra ver que eu tava cansado. E a pastora olhou pra mim, ela falou, amor... Ela não aguenta, né? Que a pastora é muito coração. Se ela me viu, pode descansar um pouco aqui agora, né? Já com as veias quase explodindo aqui assim. Falei, não amor, não vou descansar. Deixa eu primeiro terminar as coisas aqui. Queridos, como é duro quando a gente se cansa. É ou não é? Dor em tudo, dor no pescoço, Dormir uma noite inteira. Você acorda já? Novo. Eu não, pastor. Então ore mais. Renove suas forças no Senhor. Não estou falando disso, porque a palavra de Deus diz que aqueles que renovam suas forças nele voarão, amém? Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigar. Posso falar um pouco sobre isso? Não quer dizer tanto, querido, das coisas normais da nossa vida, porque o Senhor mesmo nos disse que nós temos que tirar um dia de descanso na semana. Eu creio que uma grande parte é o domingo, né? Que é o dia que você tira de descanso, que você vem para a igreja, que você recebe do Senhor, que você renova as suas forças. Mas aqui fala do caminhar com Deus, eu creio. E no caminhar com Deus, olha para quem está do seu lado e fala assim, de preferência, sempre voando. Amém? Eu creio que esse é um ano que vamos voar. Quem crê? Correr. Pastor, eu estou só andando, então corre. Eu estou parado, você vai andar, nem que seja se arrastando. Vai andar em nome de Jesus. Mas o mais legal, querido, quanto mais você vai fazer, menos você vai se fadigar. Eu tenho certeza que quem foi no evangelismo ali trabalhou bastante. Sim? Trabalharam, Ers? É gostoso, não é? Queridos, evangelizar passa a vida por dentro de você. Meu Deus, é uma delícia. Eu quero falar disso porque eu creio que vai ser um ano que nós vamos continuar marchando e avançando. Quem crê? Mas o inimigo, que é o mesmo desde sempre, Satanás, vai tentar nos impedir de marchar, de continuar andando, e vai querer buscar nos parar, vai querer nos roubar a alegria. E eu vou compartilhar nessa noite 5 pontos que podem, mas não vão, em nome de Jesus, tentar nos atrasar na busca que a gente tem rumo ao alvo de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar esses pontos com vocês. Posso? Quem ainda está animado pelo começo do ano? Levanta a mão. Ok, o resto não está tanto? Nem consegui te ouvir, pastor. Tão cansado que eu estou. Que o Senhor renove as suas forças. Medita nesse versículo. Salmos 1 diz assim, bem-aventurado, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala feliz. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui nesse Salmo 1, nós temos Davi explicando que são felizes as pessoas que não caem nesses 3 enganos, que eu quero falar um pouquinho, que são coisas que podem querer te parar, mas não vão te parar esse ano, no nome de Jesus. E isso nos leva aos 3 primeiros pontos da noite. O primeiro, repete comigo, cuidado com quem você escuta. Queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. A própria palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O próprio Jesus, a Bíblia diz que é o verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus. Deixa eu te contar uma coisa aqui, amados, cuidado com quem você escuta. Cuidado, por quê, pastor? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Não sei se você já reparou, amados, que aquilo que você escuta te influencia de forma muito, muito, muito acentuada. Quem já percebeu isso? Amados, se você está querendo dormir, descansar, e você põe uma música pesada, geralmente dá uma adrenalina em você, não é assim? Geralmente você fica mais elétrico, fica mais assim. Se você quer abaixar assim a tensão, você põe uma música mais calma, algo mais tranquilo. Quem já entrou numa loja de shopping hoje? Alguém já entrou numa loja de shopping alguma vez? Não hoje necessariamente, hoje digo nesses dias. Queridos, eu entrei numa loja e olha como é o efeito, né? Eu estava ontem com meu irmão fiz ali no mercado comigo, meu irmão me acompanhou. Carlos, te amo, cara. Foi uma benção estar com você ontem. A esposa dele estava trabalhando e eu coloquei ele para trabalhar também junto comigo. Nós somos no mercado, amados. O mercado, diferente dos mercados normais, estava tocando uma música meio tuti-tuti, assim. Né? Que geralmente essas lojas assim que você entra hoje em dia, é tudo música assim, não é? Você entra e já vai... Você sente mais até...
Querido, eu reparei que eu já estava rápido, já só querendo meio rápido, que eu não gosto muito de mercado. Já tinha ido num outro local que estava tendo uma liquidação, e meu irmão se olhando, falando, graças a Deus que as esposas não estão aqui. Tava aquela guerra, eu cheguei, já estranhei, lojas de material de construção, cheio, estacionamento, de repente gente lutando nas prateleiras, na liquidação de coisas. Falei, ainda bem que só nós dois, né? Peguei a lista, só cumpri a lista, ainda não levei um negócio que meu irmão tinha. Olha que bênção, né? Mas aí fomos pro mercado, depois, amado, quando eu entrei no mercado, eu já estava assim, ó, nos corredores, ó. Pegando as coisas rápido. De tanto que eu estava ouvindo, estava me influenciando. Eu que sou meio assim... Meu irmão ainda falou, os caras vacilaram no mercado. Geralmente tem que ser música lenta, para você ficar andando pelos corredores, né? Olhando, ver se vai comprar alguma coisa. Colocaram uma música acelerada. Mas por que você está falando isso, pastor? Amados, o que a gente escuta influencia muito as nossas vidas. Posso exemplificar? Surge um linguajar novo, surge uma gíria na escola, logo todo mundo tá falando. Geralmente é a TV que impõe essas coisas. Cuidado com o que você escuta, com o que te alimenta, com o que entra pelo teu ouvido, porque se a fé é fortalecida, né, com o ouvido da palavra, a palavra de Deus, quando eu escuto outras coisas, o que acontece com a minha fé? Olha para quem está do lado e fala assim, cuidado. Quem quer aumentar a sua fé? Escuta da palavra, né? Ouve. Aqui a Bíblia fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Vou falar um pouquinho sobre essas questões. Amados, como eu falei, na multidão de conselhos está a sabedoria, mas saiba para quem pedir conselhos. Cuidado com as pessoas que, infelizmente, aqui ímpios também podem ser perversos, podem ser pessoas que não tem compromisso com Deus, é o que fala no original. Cuidado com as pessoas que você escuta, criminoso, ou que age contra as leis de Deus ou contra a lei dos homens. Tem um exemplo clássico, não. Esses dias eu falei, na ceia, em vez de eu falar pão, eu falei o quê? Foi pão? Não foi pão, né? Ah, não, eu estava falando, o Senhor é bom, daí eu ia falar como a do pão, lá em Curitiba. Daí eu falei, o Senhor é bom. Eu estava pensando no pão, mas não tem nada a ver, igual eu troquei aqui. É só para eu achar que onde é que eu estava, daí eu falo alguma coisa para distrair o pessoal. Então, vamos seguir aqui. Amados, tem um exemplo clássico. Posso contar? Quem está aqui pela primeira vez? Vou contar para vocês, então, por amor a vocês. Estava indo com a minha carteira, tinha meus 18 anos, naquela época era provisória, ainda é? Indo com um amigo meu, voltando uma festa da faculdade, desviado que eu tava, tal. De repente, passou uma lombada eletrônica, o cara fala assim, passa pelo outro lado. O que eu fiz? Vi aquele flash atrás de mim. Falei, não. Nessa hora eu lembrei, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Né? Lembrei mais ainda quando veio a multa depois ainda. Você está falando isso, pastor? Queridos, cuidado com quem você escuta, cuidado com as pessoas que te aconselham, cuidado com o número de informações que você escuta, a quantidade das coisas que você escuta. Se a pessoa não respeita nem a lei dos homens, já abra o olho, amém, amados? Já abra o olho. Quem dirá então, porque a lei dos homens tem a ver com a lei de Deus, porque Deus, a maioria das leis humanas, elas são baseadas nas leis de Deus, na própria Bíblia. Cuidado com essas questões. Por quê, pastor? Porque os perversos, os ímpios, não prevalecerão no juízo, diz no final desse próprio salmo. Se Satanás não puder te parar, querido, ele vai pelo menos querer você fazer andar no ritmo que ele quer que você ande, que é provavelmente o mais lento possível. Lembra aqui, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas é mais ou menos assim, ó. Você quer andar num determinado passo. Se você for seguindo as palavras de Deus, é sempre andando. Até que logo você está correndo, até logo você está... Não vou pular. Agora você vai escutando os outros, queridos, você vai parando, você vai escutando, você vai andando um passo mais devagar. Não é assim, você está ficando louco ir na igreja 2 vezes na semana, seu fanático. Interessante, nossos cultos demoram no máximo 2 horas, 2 na semana 4, se for na célula 6, se você levar mais 1 hora a mais para chegar, né? Meia hora para ir, meia hora para voltar. 3 vezes 3 mais 3 mais 3 dá? Fala 9, tá? Pra você não ficar constrangido. 3 mais 3 mais 3 é? Quanto? 9 horas que você dedica a Deus nas suas atividades normais da igreja. Quantas horas tem um dia? Quanto? 24. Quem concorda que 9 é bem menos?
Se você contar quantas horas você fica no celular, quantas horas você fica em televisão, vou seguir aqui a mensagem para ninguém ficar chateado comigo. Cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com aquilo que toma o seu tempo, cuidado. Não ande no ritmo que o inimigo quer. Olha para quem está do seu lado e fala, marchando, sem parar. Amém, queridos? Numa crescente. Posso contar algo? Um culto que eu não venho, já dá um intervalo grande. Quem concorda comigo? 2 já dá 15 dias ou mais. Você já se imaginou ficar 15 dias sem comer? Nunca, pastor, na minha vida. Fiquei 2 horas e senti fome. Então dá para aguentar, tá, irmão? Mas amém. Cuidado, amado. Cuidado com o que você escuta, amém? Se você não está aqui, você está escutando outras coisas. Sim ou não? Você está ocupando sua cabeça com outras coisas. Misericórdia. Cuidado. Glória a Deus. Vou seguir aqui. Segundo ponto. Ficar sendo parado no caminho errado. Se deter no caminho dos pecadores. Queridos, se Satanás não conseguir te fazer assim, né? Andar no ritmo dele, ele vai tentar te desviar do caminho. E aqui eu quero compartilhar algo aqui com você. Posso? Aqui fala se deter no caminho dos pecadores. Aquelas pessoas, amados, que estão na igreja há não sei quantos 1000 anos. 1000 anos, senta no mesmo lugar, está sempre com o mesmo lugarzinho, lugar guardado, e continua sendo a mesma pessoa. Olha para quem está do seu lado e fala, não é você. Amém. Eu sou a mesma pessoa, pastor. Não, estou dizendo assim no caráter. A gente tem que mudar, amados. Tem que haver transformação, tem que haver renovação da nossa mente, tem que haver novas conquistas. Aqui fala das pessoas que se detêm no caminho dos pecadores, que ficam sempre no mesmo lugar, que não querem se transformar, que permanecem no caminho do pecado. Existe um caminho largo que leva à perdição, é o que a Bíblia fala, mas nós precisamos estar no caminho correto, na porta estreita ali. E o inimigo, querido, que ele quer te parar. Sabe por quê? Vamos lá. Quantas pessoas foram para a praia na ação de evangelismo, Márcio? 10 nossas. Chutamos por baixo 500 pessoas alcançadas. É isso? Querido, se 10 pessoas alcançam 500 pessoas, imagine 500 pessoas. Amém? É uns 50 vezes mais ali que foi, pelo menos. Imagine, amados, se todo mundo andar voando com Deus. Quem crê que a cidade pode ser mudada rapidamente? Quem crê que o país pode ser mudado rapidamente? Se nós somos 30%, querido, se todo mundo andar voando, a gente varre o mundo rapidinho. Jesus volta, que alegria, que bênção, né? Noiva pronta. Mas o inimigo, ele quer nos parar, ele quer nos manter no caminho errado. O próprio Salmo 1 diz que o caminho dos ímpios perecerá. Amado, só tem um caminho para a gente seguir, só tem uma rota rumo ao alvo, e essa rota é Jesus Cristo. Cuidado. Posso? Cuidado. Abra o olho. Principalmente, amados, não estou falando que você não tem que amar todas as pessoas. Cuidado com o que você escuta. Amém? Mesmo dentro da igreja. Amém, amados? Mesmo dentro da igreja. Em todo lugar, na verdade. Mas olhe para as pessoas e veja se está tendo mudança. Porque às vezes, eu ministrei sobre solos esses tempos. A pessoa está aqui, recebe a palavra, mas não deixa a palavra entrar no seu coração, não deixa ela criar raiz, ela ter fruto. Tem que ter uma mudança. Eu espero que você não seja o mesmo de quando você veio aqui pela primeira vez. Amém? Alguma coisa tem que ter mudado, algo tem que ter entrado dentro do nosso coração, tem que haver. Sabe a pessoa que é os mesmos pecados, os mesmos problemas, não que não vai ter luta, mas tem que mudar as lutas. Muda as lutas, tem que vencer algumas coisas. Sabe o que é engraçado? Se a gente não vence, a gente permanece no mesmo lugar. São as pessoas que são detidas no caminho dos pecadores. Deixa eu te contar, acaba não sendo uma pessoa feliz, pelo menos de acordo com o salmista aqui, Davi falando no Salmo 1. Cuidado para você não desviar a rota. Deixa eu exemplificar algo aqui. Só tomar uma água aqui que estou com calor. Se eu colocar aqui, ó, um preguinho aqui, pode ser? Não vou colocar na prancha, mas para exemplificar. E eu pegar um fio, um barbante, amarrar aqui, 2 barbantes, 2 rolos de barbante, pode ser? E eu colocar aqui uma distância de 1 centímetro de diferença de um para o outro. Amém, amados? É pequena a diferença, sim ou não? Sim ou não? Se eu esticar ele numa linha reta aqui e para lá, quando chegar lá na parede, vai ser só 1 centímetro a distância? Está assim, ó? Não, né? Está todo mundo convergindo um ponto.
Um vai indo para lá, um talvez lá do outro lado da BR está lá na direita, outro está lá na esquerda, lá no gurizão. Cuidado, amados, porque o que parece só um pequeno desvio de rota, no começo é bem pequenininho, mas no final é algo gigantesco. Gigantesco. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não se detenha no caminho dos pecadores. Terceiro ponto: se assentar. Ai, pastor, eu estou assentado, que beleza. Não se assente na roda dos escarnecedores. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, em nome de Jesus. Fui professor durante um bom tempo, amados. Deixa eu contar um ambiente que todo mundo fica muito parecido ou igual. Posso? Roda, querido. Sentou numa roda, tá o professor adulto com as crianças, ele fala: pessoal, vamos sentar aqui. Ainda mais eu, né, amados? Senta assim numa roda. Algumas coisas ficam bem comuns quando a gente senta numa roda. Primeiro eu vejo o rosto de todo mundo, não é assim? Você vê todo mundo tá na roda. O segundo ponto é que todo mundo fica no mesmo nível, numa mesma altura. Faz sentido o que eu estou dizendo? E aqui olha o que o salmista está dizendo: feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você já chegou nesse ponto, meu Deus, aí a situação está brava. Qual que é esse ponto, pastor? Primeiro, quando eu estou sentado, eu estou parado. Primeiro eu estava andando, depois eu sou detido, depois eu estou parado. E qual é a questão aqui, queridos? A roda é algo que permite você ver todas, como eu falei. A roda, ela coloca todo mundo no mesmo nível. E ela dá uma estratégia, realmente. Ela coloca até numa condição de igualdade as pessoas. Pastor, a gente tem que ter igual. Olha para quem está sala e fala: jamais. Queridos, eu nunca ia querer ser igual a outra pessoa. Por quê, pastor? Porque Deus me fez do jeito que eu sou. Deus me fez e Ele fez você com essa cara aí. Pastor, mas eu tenho mais nariz do que cara. Mas é o jeito que Deus te fez. Quem sabe você é um nariz no corpo de Deus, como diz a própria palavra, né? Uns são olho, outros são pé, outros são mão, aleluia. Querido, deixa eu falar algo para vocês. Nós não somos iguais, quem já percebeu? E isso é a melhor coisa para todos nós, para as nossas vidas, para tudo que acontece. Se essa igreja só tivesse uma idade, querida, de pessoas, um dia a igreja iria morrer. Quem concorda comigo? Tem que ter jovem, adulto, né, alto, baixo, de tudo quanto é jeito, com todo tipo de dom, com todo tipo de habilidade, assim que você já imaginou se todo o seu corpo fosse feito de olho? Ninguém podia encostar em você, né? Você ia ser extremamente frágil, tudo que jogasse ia cair direto na sua corrente sanguínea. Também você não podia ser todo mão, porque como é que você ia andar e etc. Eu sei que eu estou dando uns exemplos esdrúxulos aqui, mas eu digo isso porque o que se prega, posso? Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que fazer igual. Vocês estão acordados, sim ou não? Dá uma chacoalhada em quem está do seu lado aí. Vamos orar de novo. Posso? Pai, em nome de Jesus, te peço que o Senhor venha abençoar esse momento, nós possamos ser ministrados pela Tua palavra, todo cansaço, todo calor, baixa a temperatura um pouquinho, Pai, para que nós possamos acordar em nome de Jesus. E quem concorda diz? Chacoalha a pessoa que está do seu lado aí. Fala: calma. Aleluia. Queridos, sentados, nós estamos parados, nós não vamos conseguir avançar. E Satanás consegue algo, nos deixar todo mundo igual. E aqui qual que é o igual? Isso que é o pior. É o igual jogado para baixo, não é igual num nível elevado. Igual a gente nunca vai ser, graças a Deus por isso. Mas Ele coloca sempre no nível mais baixo. Aqui está sentados. E a própria palavra nos diz: sentado na roda dos escarnecedores. Quem é escarnecedor, pastor? São aqueles que começam a reclamar das coisas de Deus. São aqueles que são constantemente, queridos, as pessoas que tudo está ruim. Você já viu alguém assim? Ai, mas eu não vou na igreja, porque a igreja é cheia de problemas, só tem gente ruim. Seja bem-vindo, por isso você estava lá, né? É assim mesmo, queridos, é um hospital, é pessoas que estão sendo curadas, são coisas que têm que acontecer. Mas os escarnecedores são aqueles que começam a reclamar, aqueles que falam mal das coisas, aqueles que infelizmente contaminam as outras pessoas. Quem já reparou isso? Esses dias eu estava não sei se foi terça ou quarta-feira, um desses dias da semana, eu fui visitar uma outra cidade nossa, que a gente vai começar uma célula, amém?
Tô sentado na cidade, calor, amados, calor, era tarde. Fui para uma praça, tirei o tênis, pra gente orar na cidade e tal, né? Pisei o pé no chão, fizemos ali uma oração, tava calor que tava. De repente passa um senhor junto comigo. Já tá quente, hein? Tiraram a torneira que tinha aí. Aí ele falou umas palavras que eu não ouso falar nem normalmente, tampouco no púlpito, né? Sabe aquele linguajar com cada palavra, né? Você fala, Jesus amado. E reclamando. E eu olhando, falando, meu Deus do céu. Daqui a pouco já estavam as pessoas perto, meio contaminadas. Sim ou não? Já começa, tá ruim mesmo, as coisas estão difíceis. Eu já olhei para a pessoa que estava comigo. Tava calor realmente, amados. Se você deixar humano, daqui a pouco você está reclamando junto. É verdade, eu nem era da cidade. Já ia reclamar da prefeitura. A prefeitura tirou a torneira daí. Era pra gente estar aqui fazendo as coisas. Eu nem sabia. Falei, para um pouquinho. Como é que é o seu nome? Tudo bem? Pois é, que pena que tiraram a torneira. Comecei a conversar. Graças a Deus a pessoa já entregou a vida para Jesus, amém? Faz o apelo. A pessoa até mudou, amada. Foi mudar o padrão da conversa. Você é evangélico? Puxa, que legal. Mudou até o linguajar. Era graças a não sei o que, já graças a Deus, né? Que as coisas estão assim, né? Meu Deus do céu. Mas é assim, querido. Se você deixar algumas conversas começarem a entrar, daqui a pouco você está sentado falando mal da igreja, falando mal de Jesus. Cuidado que a igreja tem um noivo, amém? E o noivo ama ela mesmo. Estou indo para o final do culto, graças a Deus. Quarto ponto. Não se compare. Lucas capítulo 6, versículo 37 diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Perdoai e serei perdoados. Querido, cuidado. Cuidado com comparação. Não julgue as pessoas. Cuidado para você não colocar as pessoas numa caixa, num padrão, em um jeito que você determinou para as pessoas serem. Amados, a própria palavra de Deus nos diz que na medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Entenda que todos têm um tempo para as coisas, todos têm as suas necessidades, e que cada peça, cada parte da igreja, o Espírito Santo vai agir e vai direcionar conforme o tempo. Pastor, mas esse irmão que está do meu lado é muito chato. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você também já foi, né? Querido, tem fase. Criança é criança, adulto é adulto. É ou não é verdade? Tenha paciência. Graças a Deus aqui nós estamos em diversas idades biológicas, mas nós temos também espiritual, maturação diferente. E eu falo dessas questões que muitas vezes as pessoas começam, querido, a comparar tudo. Isso é algo bem normal. Posso explicar? Não fica chateado comigo. Eu saio de uma fase onde primeiro... Quem já viu criança? De verdade, criança, você não, Isaac, você vai ser uma bênção de Jesus. Mas vai passar por essa fase também. Criança tem época de ser chato, tem ou não tem, irmão? Meu Deus, não para de falar, não para de perguntar, a pilha não acaba. Corre, faz, graças a Deus por isso, passa isso. E depois que ela vai amadurecendo, ela vai tendo algumas responsabilidades, as coisas vão mudando, né? Ela não faz mais as mesmas coisas, não faz tanta bobeira. Melhora um pouco, fica mais educado, até no sentido de comportamento, com um comportamento mais educado. E quem já viu uma casa que tem um irmão mais velho e uma criancinha? Querido, o irmão mais velho aprontava e fazia tudo, sim ou não? Ainda mais que é pai de primeira viagem, não sabe se corrige, se não faz. Então pintava e bordava ali. Mas depois que ele tem um irmão mais novo, ele começa a ficar um pouquinho maior, o que ele começa a fazer? Depois de um tempo que ele passa uma fase, ele começa a restringir o irmão e corrigir igual era corrigido, não é assim? Olha ali. Aí às vezes se o pai corrige o filho, por que você está fazendo isso? Mas o fulano também fez. Mas o fulano não sei o que. Aí o pai geralmente diz, mas ele é pequeno. Você já está grande ou já não é uma moça. Faz sentido o que eu estou dizendo? Porque para com Deus é a mesma coisa, amados. E é muito normal a gente começar a crescer espiritualmente, a amadurecer, e algumas coisas começam a ser perceptíveis para os nossos olhos. A gente começa a entender espiritualmente. Só que é nesse momento que você tem que lembrar que você também já foi criança. Está fazendo isso, aleluia. Posso contar uma história?
contar para você que veio pela primeira vez, que eu já contei. Uma época, deixa eu aqui para esse lado aqui, ó. Não sei se está assim agora, que a igreja ela já teve a migração do verão e do inverno, né? Mas no inverno passado, amados, que tendencialmente as pessoas ficam para esse lado da igreja, né? Que ficam longe da porta. Eu tive uma reunião com o pessoal, e o pessoal era uma pessoa dos atalaias, ó, igual tá lá ali o Adriano ali, que hoje é o líder dos atalaias, não era ele. E o pessoal me contou que o pessoal da esquerda aqui da igreja, assim, ó, dessa região, ficava só conversando. E eu lembro que eu estava na reunião com o pessoal, né, pastor, faz alguma coisa, pastor, fala, porque toda hora a gente tá ali, o pessoal só tá conversando, né? O pessoal conversa, mas como assim o pessoal só tá conversando? Não, tem um grupo lá, passou umas duas fileiras que só conversam. Mas eu falei, mas todo culto, gente, todo culto, pastor, quinta-feira, domingo, então deixa eles conversar, eles vêm todo culto, gente. Tem tempo, eu também converso. Também conversava quando eu ia na palavra. Mas de algum jeito, assimila. É ou não é? Queridos, confio em vocês, vocês assimilam. Não sei se era vocês que estavam nessa região, quem é, mas amém. Assimila, querida. Se está na igreja, já está um ponto positivo. Sim ou não? Meu Deus. Não compare, amado. Sabe qual que é a pior coisa? É uma cadeira querer ser o lustre. Já imaginou coisa bonita isso aqui pendurado lá em cima, assim, ó? Sem onde passar as coisas, sem nem ter onde lá querer entrar ali no meio do forro. Ou você vir aqui sentar em cima de um lustre. Porque é quase isso que acontece. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você é muito diferente, mas eu te amo. Amém? Nós precisamos das cadeiras, nós precisamos dos lustres aqui, amados. O Senhor precisa de todas as partes do corpo. Cuidado, não compare. Mateus 7, 3, 4, 5 diz assim: e porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás para tirar o argueiro do outro teu irmão. Amados, nesse ano, posso dar uma dica para você não ficar parado? Dá um abraço em uma pessoa que está do seu lado e fala assim: viva a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Esse ano não fique preocupado com as outras pessoas, o que elas estão fazendo, o que elas não estão fazendo. Foca em você. Você tem que tirar uma trave, tire do seu olho. Não se preocupe em tirar do outro. Foque nos seus relacionamentos, naquilo que Deus tem para você. Quando nós olhamos para os outros, nós começamos a... Querido, coisa mais terrível. Olha para você, Deus nos fez únicos com um propósito. Vou falar um pouco mais no final sobre isso. Mas eu estou falando porque um dos grandes inimigos que nós temos é a comparar. Por que não está acontecendo comigo? O que está acontecendo com ele? Por que está acontecendo com ele? Não está acontecendo com você. É simples assim. Amém? Cuide do seu tempo com Deus, das tuas coisas. Eu não estou dizendo que nós não temos que distinguir ações, não exortar ou não corrigir. Inclusive é pelas ações que a gente descobre como são as pessoas. O próprio Senhor disse que é pelos frutos vos conhecereis. Mas cuidado para não julgar. Qual que é o problema de julgar? Posso falar? Geralmente nós julgamos pela O que esse pastor novo aí com essa barba esquisita vai falar para mim? Talvez falavam para Jesus: o que esse filho de carpinteiro vai querer explicar? Quem sabe falavam para Pedro, né? Falaram mesmo, inclusive, né? Tem lá falando esses letrados. Vai querer discursar agora e 3.000 se convertem, amém? João 7, 24 diz assim: não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo, segundo as obras, segundo aquilo que as pessoas fazem, de acordo com Deus. Julga pelos frutos vos conhecereis. Você olha a pessoa e fala: esquisito demais. Você olha a pessoa, quem sabe você olha para você e fala: normal demais, né? Até que pode ser eu, né? Eu sou bem assim, normal demais. Último ponto: você é o melhor de todos. Olha para essa pessoa linda aí que está do seu lado e fala assim: não se preocupe. Pastor, por que tem cultos que você fala para a gente falar mais e olhar mais para os outros? Porque eu estou olhando uns assim, ó, olhando para mim, ó. Já com a pressão baixa, já não sei se está concordando, se já está no mundo do sono, né? Não sei o que está acontecendo. Eu falo, se mexe. Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Última dica para você não ficar parado esse ano. Penúltima foi agora. Não se preocupe com os outros, se preocupe com você. E amados, não deixe
a preocupação que ainda não veio prejudicar o seu andamento do dia de hoje. Queridos, aqui está uma das coisas que eu acredito que mais podem afetar as pessoas, e cada vez mais eu vejo as pessoas mais impacientes, mais inquietas, querendo tudo para ontem. Tudo para ontem. Quem já percebeu que é tudo assim? Meu Deus, até eu sou assim. Eu falo para pastor, alguém me manda um vídeo no WhatsApp, querido, você tem 3 minutos. Eu vou direto para os últimos 30 segundos. Ah, beleza, ok, glória a Deus. Foi. Só eu que faço isso? É, né? Tudo é para já, tudo para ontem, tudo é urgente, tudo tem que ser. Eu não estou dizendo que certas coisas não são emergenciais, mas cuidado para você não ficar inquieto, se preocupando com coisa que nem veio ainda. Pausa um pouquinho. Hoje, infelizmente, aconteceu um incidente, na verdade um crime que aconteceu ontem, né? E que levou a óbito uma pessoa. Tinha a ver com relacionamento. Amém, amados? Isso acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro, em tudo quanto é lugar. Mas por que eu estou falando disso? Não sei se é o caso, mas eu quero exemplificar sobre isso. Relacionamento é uma das coisas mais importantes do mundo. Não tenha pressa. Se você for criar dentro da igreja, com outra pessoa dentro da igreja, tem grande chance de seu primeiro relacionamento ser a pessoa que você vai se casar. Glória a Deus. Agora, num geral, na maioria, não é. Amados. Então não fique ansioso com o relacionamento. Não fique ansioso com amanhã. Deixa para cada dia o seu mal. Preocupa com as coisas de agora, querido. Preocupa com você estar bem. Preocupa com você estar buscando as coisas de Deus. Ei, pastor, você fala isso porque você já é casado. Eu nem sou casado ainda. Por isso que eu tenho que me preocupar menos. Quantos anos você tem? 11. Você nem sabe se já nasceu tua esposa ainda, querido. Só que assim, ó, o medo, as falas do mundo, assiste um pouco de TV que você vai ver. Só vão te trazer insegurança, só vão tentar tirar tua paz, só vão querer dizer que as coisas são instáveis. Nesse mundo mutável, tudo é mutável. Deus é que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso que é melhor ficar com a palavra, querido, com as promessas que Ele tem para a sua vida. E se a gente focar nessas outras coisas, querido, daqui a pouco eu estou preocupado e eu não vou no culto hoje, sabe por quê? Porque eu estou preocupado com que eu não vou ter o que comer amanhã. Eu estou falando assim de uma forma genérica, mas consegui me fazer entender? E tem tanta gente perdendo hoje porque está preocupado com o que vai acontecer daqui. Ai, meu Deus, eu já vi gente falar, não vou ter filho porque como é que eu vou pagar a escola? Eu falei, meu Deus do céu. Já está perdendo o prazer de ter um filho. Já está perdendo, né, os benefícios de fazer um filho. Já está perdendo, porque está preocupado com o que vai. Basta cada dia o seu mal, querido. Para de se preocupar com as coisas que vão acontecer. Coloque o seu foco em hoje, agradeça pelas coisas que o Senhor tem para você hoje, agradeça. Feche com isso. Posso fechar a palavra? Olha para quem está do seu lado e fala assim, descansa no Senhor. Vou fechar aqui, tá? Os 2 antídotos para todos esses 5 itens aí. Salmo 1, versículo 2, diz assim, antes seu prazer está na lei e nela medita de dia e de... Quem quer se manter andando? Correndo ou voando? Primeiro, descansa no Senhor. Como disse Isaías, quando você se sentir cansado, sabe o que você faz, amado? Vai orar. Vai orar. Eu sei que parece uma coisa absurda falar isso, mas é a verdade. Tenha tempo com Deus, tenha tempo com a palavra. Medite e, acima de tudo, pratique a palavra. Pratique a palavra. Tem muita gente que sabe da Bíblia. Quem já viu? Eu encontro diversos. Esses dias eu contei, né? Que eu encontrei um cara queria discutir. Todo lugar que eu vou, alguém quer discutir a palavra comigo, né? Já aconteceu de virem me pedir a coisa com a Bíblia na mão uma vez na Avenida das Torres, né? O cara veio, a Bíblia fala que tem que dar. Eu falei, o que a Bíblia fala do justo? De quem vive isso aí? O cara pegou e saiu fora. Saber a palavra é uma coisa, viver é... Pratique a palavra. Aquilo que é ser alimentado no culto, procure fazer aquilo. Por isso que a gente vai para a célula, a gente que passa esses momentos. Deixa eu acelerar aqui. Como é que eu faço para praticar a palavra? Quem quer saber? Efésios 4, versículo 11. Eu vou acabar com isso aqui. Glórias a Deus.
apóstolo Paulo nos diz assim: e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. E a cada um ele deu, querido, um ministério para que nós possamos exercer aquilo que somos nele, em Cristo Jesus. Posso falar dos 5 ministérios, para quem não sabe tanto? Apóstolo, quem é, pastor? Aquele que estabelece, aquele que ensina, aquele que direciona em termos de visão. Naquela época dos apóstolos, os apóstolos de Cristo eram aqueles que, além de terem convivido, os apóstolos de Cristo Jesus, né, que fala, aqueles que conviveram com Jesus fisicamente, aqueles responsáveis pela implantação da igreja e responsáveis também por escrever as questões da igreja e por demonstrar por meio de sinais e maravilhas. Amém, amados? Você quer mostra aqui por sinais e maravilhas. Profeta, quem que é? Voz de Deus para a igreja. Ele exemplifica ou tipifica uma visão, ele dá a declaração de Deus para aquele tempo. Evangelista é aquele que declara as boas novas para fora, aquele que traz as pessoas para Jesus. Os pastores são aqueles que apacentam, que cuidam, que estão debaixo do bom pastor, Jesus Cristo. Todos estão, né? Mas que esse é o modelo, que cuidam do rebanho. E os mestres são aqueles que ensinam. Ambos são tratados na palavra, né? Tanto pastores como mestres, como presbíteros e bispos, dão instrução e ensino. Queridos, quando nós sabemos o nosso papel, nós sabemos, nós vamos deixar de nos comparar. Exemplo prático. Meu pastor é um apóstolo, amém? Pastor Bigard, quem já ouviu falar? São cerca de 60 cidades, um pouco mais agora já, no estado do Paraná. Quem concorda que ele é um apóstolo? Implantação de diversas igrejas, direções, visões. Querido, se eu ficasse desgastando meu tempo, me comparando com o meu pastor, eu estava morto. Estava preocupado, não conseguia fazer a obra, as coisas não aconteciam. Agora, como eu sei meu papel como pastor, que estou debaixo de um apóstolo, está debaixo do apóstolo Rina também, eu entendo cada um seu tempo. Não tem como pedir para um apóstolo pensar como um pastor, para um pastor pensar como um mestre, para um mestre pensar como um evangelista. Estou me fazendo entender? O profeta, querido, ele vai estar aqui, ele fala, a atmosfera espiritual está assim. Os profetas geralmente são meio da intercessão, você já reparou? Pessoa que vai encostando em tudo na igreja, assim. Tal. Não é toque, é que eles estão ungindo as coisas, assim, né? Só se chegando antes do culto e tal. Geralmente estão orando, o pastor está aqui, está lá pensando em outra coisa. Tá voando. Queridos, se você falar assim com quem é meio profeta, você percebe que ele é meio louco um pouco. Quem já reparou? Alguém assim? Meu Deus, será que ele vive nessa terra mesmo? Fica meio assim, mas não tem como pedir para um pensar desse jeito, né? O pastor é a pessoa que queria. Você vai falar com o pastor, claro, vamos cuidar dessa perna, claro, esse problema que você está tendo, meu Deus, vamos orar, chama, conversa. Você já viu evangelista, querido? Evangelista, ele só quer levar a pessoa a Jesus, não é assim? Vamos fazer um apelo, já conhece Jesus? Deixa eu falar de Jesus, então vamos fazer um apelo aqui, tal. Depois ele não quer nem saber para onde a pessoa vai, o que ele vai fazer. Procura uma igreja, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, vamos para outro. Outro modus operandi de pensar, o mestre, ele não vai falar de Jesus, ele fala assim, e no Gênesis? Criou Deus os céus e a terra. Para evangelizar vai fazer isso, vai começar lá no Gênesis e começa a contar. Então, aí o homem pecou. Na verdade foi Eva que pecou, né? Aí a gente sabe que teve uma implicação para Eva, que ele demora 2 horas. Sim? Cada um tem um chamado diferente. Nós precisamos entender essas questões. Por quê, pastor? Porque esses 5 ministérios edificam a igreja. E são eles, graças a Deus, que são o antídoto para esses 5 problemas que eu falei. Posso? Deu para entender entre pastor, apóstolo, mestre? Sim? Profeta, evangelista? Amém. Eu ia falar mais exemplos, mas já estou passando do horário aqui, vou segurar aqui. Escutar conselhos ruins, conselho dos ímpios. Em vez de escutar conselhos ruins, olha para uma pessoa linda e fala assim, escute a voz profética. Amém? Tem tanta gente falando tanta coisa, tem tanto de Deus sendo falado, sendo declarado, sendo dito, queridos. Tanta coisa que Deus está fazendo. Em vez de se deter ou parar no caminho dos pecadores, deixa um evangelista te alcançar. Deixa alguém te falar, olha, Jesus tem algo melhor para você. Deixa algo acontecer na sua vida. Ao invés de se assentar na roda dos escarnecedores, chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala assim, vai para uma célula. Fala assim, senta na congregação dos justos. Amém? Vem para a igreja. Deixe-se ser pastoreado, querida. Em vez de estar sentado na roda dos escarnecedores. Ao invés de se comparar com as pessoas, saiba. Jesus cumpriu 5 ministérios, amém?
Ele fala, eu sou o bom pastor, ele também era mestre, ele também é evangelismo, ele é as próprias boas novas, a própria palavra de salvação. O próprio Jesus era profeta na sua terra, porque declarou, ele veio não só para declarar, mas ele também cumpriu, amém? E falou das coisas que haveriam de vir. E o próprio Jesus também era um apóstolo, sério pastor, apóstolo é enviado. Ele foi enviado do Pai para essa terra, amém? Em vez de ficar se comparando com os outros, querido, apóstolo fala de envio. Saiba que existe um chamado apostólico para a sua vida. Quem crê? Um local que você foi enviado, uma família que você foi enviado, um trabalho que você está lá para ser bênção. Existe um chamado de Deus apostólico sobre a sua vida, porque você tem uma vida, uma missão, um propósito. E ao invés de ficar se preocupando com as coisas, saiba, deixa um mestre te trazer ensino que saiba que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu, que existe discernimento de tempo. Quando a gente sabe o que vai acontecer. Quem já assistiu algum filme aqui até o final? Algum filme que o final era surpreendente? Quem já assistiu? Quem já assistiu esse filme com uma outra pessoa que não tinha assistido? Aí tá aquele clima tenso no filme, assim, a pessoa tá assim, ó. E você tá como? Quando a gente sabe, querido, muda o nosso modo de pensar. Deixa um mestre te tocar, querido. Deixa a palavra de Deus falar com você. Deixa você entender o tempo das coisas. Deixa você renovar a sua mente. Saiba que para cada dia existe seu mal, mas que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. Entenda, querido, quando a gente entende, pode viver os 5 ministérios, graças a Deus, como nós vemos nessa igreja. Nós conseguimos funcionar como o corpo de Cristo. Dá um chacoalhão agora bem forte na pessoa que está do seu lado e fala assim, é tempo de avançar. Amém? Vamos orar, abaixa a cabeça em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Querido, você entrou aqui pela primeira vez, quem sabe nunca fez essa oração. Agora eu quero assumir meu papel de pastor, mas também de evangelista. Eu quero te convidar a estar entregando a sua vida para Jesus. Se você estiver escutando também pela internet, quero te convidar, se você puder, só nesse tempo, parar um pouquinho e repetir comigo essa oração. Como, pastor? Você vai apenas, querido, pedir perdão dos seus erros e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E é isso que eu quero te convidar a fazer agora, nesse momento. Se você puder fazer isso, se você puder onde você está, levantar sua mão enquanto você faz essa oração, eu te agradeço. Repete comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero neste momento te entregar a minha vida. Eu reconheço que tu és o Filho de Deus, que veio esse mundo, nasceu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive. Eu peço perdão de todas as minhas falhas, e também libero perdão para todos os que erraram comigo. E eu declaro com os meus lábios, acreditando no meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.